Olá, respondedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chamada de Emergência. E hoje temos aqui um entrevistado que veio falar muitas coisas interessantes sobre a parte de transporte rodoviário. É ele, Tiago Ferreira, que é especialista em transporte rodoferroviário. Olá, Tiago, tudo bem? Olá, Eduardo, tudo bem com você? Satisfação bastante grande ter você aqui, Tiago. Tiago veio lá de São Paulo, né? Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui falar um pouco aí da sua experiência, da sua carreira e com certeza vai ser muito agregadora, já que você tem bastante experiência na área. Então, eu queria começar, Tiago. Quem é o Tiago Ferreira? Da onde você, quando é que começou essa carreira? Como é que você está hoje? Como que você chegou até aí? Legal. Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né, do podcast chamado de Emergência. Inclusive, estou acompanhando lá muito bem. Parabéns aí vocês aí pelo material, pelo conteúdo. Muito obrigado mesmo aí pelo convite. O Tiago Ferreira, ele nasceu, né, em Americana. Hoje eu trabalho, né, comecei minha carreira profissional, né, em uma transportadora. Trabalho lá há mais de 20 anos, né? Então, comecei minha formação profissional como técnico de segurança do trabalho. Depois, com o tempo, eu consegui me formar em engenheiro mecânico e, posteriormente, eu me formei em engenheiro de segurança do trabalho. Então, dentro da minha carreira profissional, eu consegui, né, alavancar e seguir carreira dentro dessa empresa. E hoje eu sou gerente de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente da transportadora Contato. Que legal, Thiago. Então você veio lá deu todos os passos mesmo, né? Veio do técnico e aí foi se estudando e foi galgando degraus, né? Fica uma boa dica para o pessoal aí, né? Se quer chegar em lugares altos, tem que estudar muito, né, Thiago? Com certeza. A gente, com muito sacrifício, né? Acho que isso é da vida de todo mundo, né? Então, para a gente conseguir chegar em algum lugar, a gente precisa, primeiramente, estudar e não é só sorte, né? Então, muitas vezes a pessoa fala que é sorte. Não, a gente precisa ter competência e também tem que buscar crescimento profissional, mas também, né, buscando capacitação também. Acho que é fundamental para que a gente possa, quem sabe, um dia chegar, né, num nível mais superior dentro da empresa. Que legal, Thiago. Então hoje você está lá como gerente de segurança e qualidade e áreas afins, é bastante responsabilidade para você, né, Thiago? Isso aí. E você está localizado, então continua lá em Americana, é isso? Eu moro em Americana, né, e trabalho lá em Limeira. A empresa hoje ela tem algumas filiais, né, pelo Brasil. Então a gente acaba atendendo a todas as demandas aí da empresa a nível nacional e também Mercosul também, que a empresa acaba abrangendo também nível Mercosul. Então tá certo, Thiago. E hoje, a transportadora que você trabalha, quais são aí os principais desafios nessa área de segurança, né? Que a gente sabe que tem estradas aí, às vezes não muito boas pelo Brasil afora, né? Vocês trabalham com qual químicos assim? Então, hoje a transportadora Contato, ela é especializada, né, no transporte de produtos perigosos e não perigosos. Então, desde granéis, né, também embalados, iniciando também no transporte de embalados. Então, ela nasceu no transporte de gases, né? Então, desde lá no passado com o transporte de GLP, depois entrou no transporte de amônia e outros gases afins, e depois entrou no transporte também de granel líquidos, desde combustíveis, químicos em geral, né, atendendo as indústrias, e hoje também dentro dos gases da criogenia, né, também se especializando aí dentro desse segmento. Que legal, Thiago. Para quem não conhece ainda, provavelmente todo mundo acho que já passou por um caminhão da Contato, né? Mas se quiser falar um pouquinho, de onde que vem a Contato, quando que surgiu a Contato, para que todos realmente saibam de quem estamos falando, né? Sim, a transportadora Contato, ela nasceu lá, né, em meados de 1950, se eu não me engano, né? 54. Ela iniciou no transporte de ferro, né, de materiais para construção de Brasília. E lá ela teve, então, a oportunidade lá, de um empresário lá de Brasília que tinha necessidade de transportar o GLP. Então, os fundadores da empresa, na época, achou
uma oportunidade, né, dentro desse segmento. Então, eles se especializaram e aí ela se tornou, né, uma das maiores empresas aí de transporte de gás, não só do Brasil, como de toda a América Latina também, né? Então, ela acabou se especializando nesse segmento de vaso de pressão. Então, hoje ela é o maior carro-chefe da empresa, é o vaso de pressão. E também, né, dos granéis como o líquido e também agora os gases da criogenia. Interessante. E você falou aí que já estão bastante tempo e transportam vários gases, né? Para o pessoal entender qual o tamanho hoje da Contato, porque a gente sabe que ela é uma das maiores do Brasil, né? E tem uma fama, uma reputação de ter aí o maior nível de excelência e segurança do mercado, né? Hoje a Contato está muito bem vista pela essa área da segurança, né? Como é que você enxerga aí os desafios de transporte de químicos e principalmente vocês transportam o que nós chamaremos dos mais perigosos, né, que são os gases liquefeitos, né? Como é que você enxerga isso daí hoje? Olha, dentro do transporte rodoviário de cargas, né, vamos falar em produtos perigosos, não, mas em todos os tipos de cargas, né? Transportar com segurança, acho que é o maior desafio de qualquer transportadora, porque além de você estar transportando um produto perigoso, você também tem que garantir, né, a integridade aí de toda a comunidade, né, do trânsito, do motorista, né? Então, dentro da empresa lá nós temos, né, os valores da empresa. Entre os principais valores é a segurança, ir e voltar para casa, né? Do mesmo jeito que você saiu de casa, você voltar para casa. Então é um desafio muito grande, né? Então trabalhar dentro da segurança, cada vez mais criar barreiras para que a gente consiga garantir que esse transporte seja feito com tranquilidade, com segurança, é um dos maiores desafios da empresa hoje, né? Então, muitas vezes a gente pensa, é só investimento em novos equipamentos. Não só investimento em novos equipamentos. Então, claro que é uma parte muito importante e muito significativa dentro desse contexto da segurança. Mas o investimento em segurança é uma das partes. Então, a gente precisa investir também, não só em equipamento, mas também em mão de obra capacitada. Cada vez mais você ter um motorista capacitado, ter um motorista treinado, ter uma manutenção muito bem controlada, né? Então, hoje a empresa ela faz, né, toda a parte de manutenção dos seus equipamentos, é próprio, tem também feito, né, pela concessionária, pela fabricante dos equipamentos. Mas você garantir que todas as pessoas em volta, né, todas as pessoas da empresa entender o significado da segurança e transmitir isso para o nosso cliente, transmitir isso para a comunidade, é que nem você falou, muitas vezes você vê caminhão da Contato passando, mas uma coisa é você ver o caminhão passando, né? Outra coisa é você, poxa, ali, ó, aquele caminhão parado, dando problema, é um caminhão que está atrapalhando, que teve um acidente, né? Então, a gente trabalhar para não se envolver em acidente é um trabalho muito árduo, né? Então, a gente vem cada vez mais trabalhando com a dedicação, né, se empenhando para que a gente consiga realmente garantir essa segurança dentro do nível de transporte. Ultimamente, né, como posso dar como exemplo para vocês aqui, a empresa desenvolveu um projeto, né, onde a gente até mesmo se baseia na segurança da aviação, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala, né, quantas vezes a gente vê avião caindo, né? Mas muitos aviões que fazem viagens, né, diariamente, está sempre subindo e descendo, mas o nível de segurança de uma aviação é muito grande. E, ao contrário, né, de uma transportadora, do meio rodoviário, a gente vê muito acidente de trânsito. Então, se a gente conseguir chegar a um nível de segurança de uma aviação, seria o fundamental. Então, a gente desenvolveu um projeto, né, para que a gente possa desenvolver dentro da nossa empresa um aculturamento da segurança, onde a gente consiga realmente trazer um espírito da aviação para dentro de uma transportadora. Ou seja, realmente, o motorista da partida do seu caminhão, seguir pela rodovia, né, levar o produto até o cliente, voltar, né, para a empresa e a gente ele não se envolver em nada. Então, lá nós falamos, né, nós criamos lá
são 3 pilares, ou seja, casa segura. Dentro da empresa a gente precisa ter uma empresa segura, então todos os funcionários precisam entender que a nossa casa tem que ser segura, a viagem segura, então todas as barreiras que nós construímos para que realmente aquela viagem seja segura, a gente consiga, né, fazer, eliminando riscos, né, durante o transporte, e a entrega segura, o produto chegar lá no cliente de uma forma segura, também sem, de uma forma ou outra, né, prejudicar o produto que seja, ou até mesmo a funcionalidade lá da planta do nosso cliente. Então, esse é o nosso projeto hoje, né? Baseado nisso, a gente tem uma cultura de segurança, né? Onde nós vamos ter todas as pessoas, né, voltadas, pensando primeiro sempre em segurança, né? Para que a gente possa realmente atingir lá o nosso grande objetivo da empresa, né? Que é a tranquilidade para todos os envolvidos, principalmente para o nosso cliente. Pô, que legal, Thiago. Então, mas você fez uma comparação que é fenomenal, né? Porque alguém me falou uns dias atrás que parece que saem, partem do 130 mil voos por dia, né? No mundo, né? E vê que o nível de acidente é baixíssimo, né? Muito baixo, né? E que legal essa comparação que vocês fizeram e com um objetivo grandioso, né? Que, pô, não ter acidente, né? E só para o pessoal entender, quantos veículos você cuida hoje? Assim, qual que é a frota que você cuida? Então, pode ser, seja diretos ou indiretos. Qual que é a frota hoje da conta? Olha, considerando ali cavalos mecânicos e também carretas, mais de 1.000 equipamentos, né? Então, aproximadamente 600 cavalos mecânicos e aproximadamente 800 carretas, né? Então, isso no contexto geral. E mais ou menos, hoje a empresa está mais ou menos próximo de 1.000 funcionários já. Então, assim, desde o administrativo, a parte de manutenção, né? E claro, nossos motoristas, que é o maior número, né, de funcionários da empresa hoje, é o motorista carreteiro. Então, aí agora o pessoal consegue ver a amplitude que é a empresa de vocês, né? Quer dizer, vocês partem essa quantidade de caminhões todos os dias, né? E também tem pouquíssimos acidentes. E o teu objetivo ainda é diminuir ainda mais, né? E aí eu acho que é uma comparação assim feita de uma forma muito inteligente e que tem como, acho que agregar muito, né? Porque aquela coisa do tudo na aviação é dobrado, né? Tudo o motor tem que ser dobrado. Então assim, levar esse raciocínio, eu acho que vocês vão ter ganhos realmente bastante interessantes. E que aquela definição, né, Tiago, de transporte, que é levar de um ponto ao outro, mantendo a integridade do veículo, né, das pessoas, do meio ambiente, né, que a gente sabe que também, se há um acidente, afeta também o meio ambiente e patrimônio, né? Então, acho que quando você consegue alinhar essas três... Só que não é fácil assim, né, Tiago? Tem seus desafios, né? Quais são os principais? Sim, com certeza. Dentro do, não só, né, vamos falar em transporte, mas dentro da segurança do trabalho, nós elencamos, né, dentro da pirâmide Frank Bird, que para a gente ter o acidente, né, vários outros fatores, né, aconteceram com antecedência, ou seja, eu tive lá situações de pico de velocidade, eu tive situações onde não há controle de jornada, por exemplo. Então, nós partimos do princípio onde nós precisamos ter uma base da pirâmide muito pequena para que a gente reduza a probabilidade de ter um acidente, né? Então, a gente controla muito e cria barreiras, né, dentro dos controles, né, dos procedimentos da empresa para que a gente realmente reduza o risco dentro do transporte. Então, desde um controle de jornada, de um controle de velocidade apurado, desde o controle de infrações do motorista, né? Então, a empresa ela trabalha dentro desse contexto. Então, para isso, a gente cria, né, normas e procedimentos internos da empresa, cria áreas, né, para realmente fazer essa gestão desses desvios, desses controles, atuando aí na correção deles. E aí a gente consegue apurar de uma forma muito eficaz, né, onde está o maior risco e ali atuar, né? Então, a gente consegue atuar nessas pontas, reduzindo, criando barreiras, né, para essas situações. Então, hoje, por exemplo, eu estava falando a questão do caminhão, né, a tecnologia no caminhão. Então, o caminhão hoje ele tem muita tecnologia embarcada, por exemplo. Então, o caminhão não é só um rastreador, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, o caminhão tem um rastreamento. Não,
Claro que o rastreamento é uma das tecnologias dentro de um caminhão, mas o caminhão hoje tem câmeras, né, de monitoramento, né, online, desde monitoramento externo quanto interno. Hoje o caminhão tem câmera de fadiga, o caminhão hoje, fadiga onde o motorista ele consegue, se ele dá algum sinal de fadiga durante a direção, ele alerta o motorista, né, então a gente consegue apurar realmente se o motorista está numa condição segura ou não. Por exemplo, o caminhão também tem... hoje já sai de fábrica, algumas marcas já saem de fábrica com sensores, né, diversos, desde sensor de faixa, desde sensor de distância de segmento. Então, todas essas tecnologias, né, alinhadas aí, e funcionando e tendo uma gestão em cima, né, muitas vezes a gente entende, beleza, põe a tecnologia lá no caminhão e o caminhão vai fazer sozinho. Não, a gente precisa fazer a gestão em cima daquelas informações e fazer a apuração e fazer a atuação, né? Então, a gente acaba atuando, né, de uma forma eficaz junto dessas tecnologias, criando barreiras e automaticamente reduzindo risco, né? Reduzindo os desvios e automaticamente reduzindo o índice de acidente. Então, hoje, realmente, a empresa tem um indicador bem pequeno de acidentes, né? Muitas vezes o nosso objetivo, até como, né, profissional aí da segurança, é sempre o zero acidente, né? E muitas pessoas acham que o zero é impossível. Não, na verdade, o zero é possível, com muito trabalho, com muito esforço, mas a gente consegue chegar no zero, né? Então, precisa ter realmente essa dedicação dentro desse tema de segurança para que a gente consiga chegar ao zero acidente. Mas que ele é possível, é possível. É difícil, mas dá. Isso daí. Então, tem toda uma amplitude hoje de segurança, você falou, então em fadiga, quer dizer, se o cara der aquela famosa pescadinha, a câmera pega, é isso mesmo, Thiago? Isso mesmo. É uma câmera que ela fica de frente do motorista, né? Então ela funciona ali. Enquanto o motorista estiver com o caminhão funcionando e andando, ele vai verificar, né? Então a câmera ela pega desde uma piscada, mas se o cara tiver de óculos, a câmera ela tem o sensor que ela consegue ver debaixo do óculos, né? Então ela direciona um bocejo do motorista, se ele pisca, o tempo que ele fica, né, com o olho fechado. Ela também emite um alerta dentro da cabine para o motorista, para ele ficar atento, e automaticamente essa informação vai para uma central onde a gente consegue atuar de forma imediata também, para que, por exemplo, mandando uma mensagem ou um sinal para que o motorista pare o veículo, uma psicóloga entra em contato com esse motorista, faz uma entrevista, se realmente ele estiver em condições, ele segue viagem, se não tiver em condições, né, a gente acaba substituindo esse motorista nessa viagem. Então, existe essa tecnologia e assim ela está se expandindo cada vez mais dentro da frota da empresa. Uau! Uau! Quer dizer que muita gente às vezes pensa em motorista, se tem aquela imagem antiga, né, que se tomava lá bebidas lícitas ou ilícitas lá para se manter acordado, longas jornadas. Então, quer dizer, isso tudo acabou, né, Thiago? O motorista profissional hoje, ele tem a sua jornada, ele tem... É como se fosse dentro de uma empresa ali, né? Assim, internamente a empresa, né? Tem todo um critério. Deu 8 horas, tem que parar, é mais ou menos isso, né? Isso, a legislação, então a gente faz a gestão, né, do controle de jornada desse motorista. É tudo através também do sistema de telemetria do caminhão embarcado, então ele lança lá como se fosse um apontamento de horas mesmo, né? Então, para ele dar partida no caminhão, ele tem que lançar uma informação que ele vai iniciar a sua jornada. E aí ele faz até uma entrevista, né? O sistema faz uma entrevista, ele está em condições de dirigir, se sim ou se não. Se ele fala que não está em condições de dirigir, o caminhão não dá partida, ele trava. Então aí tem que entrar em contato com a empresa. Se ele dá o ok, aí ele começa a apurar, então a gente gera esse controle, faz essa gestão dessa jornada dele, para que ele realmente cumpra a jornada e tenha o descanso efetivo. Lembrando que isso é uma legislação também, né? Então, não só é importante para o motorista, mas também é cumprimento de legislação, né, do trabalho aí e também do trânsito. Também essa questão de álcool e drogas, né? Então a empresa também é uma das barreiras. Todos os motoristas que saem da empresa realizam teste de bafômetro. Aleatoriamente, a empresa também faz, né, alguns testes de bafômetro, tanto durante a viagem do motorista, também como nas bases dos clientes também. A gente acaba fazendo algumas campanhas nesse sentido, né? E aí é interessante também, né, do que com o tempo, né, as pessoas acabam se aculturando, né? Então eu já ouvi relatos de motorista
que falava que no passado eles eram acostumados realmente a beber, né? E conforme foi evoluindo, né, dentro dessa cultura, dentro da empresa, o motorista hoje ele fala que ele não bebe mais, nem em caso de descanso mesmo, está lá com a família, ele preferiu deixar de beber. Então a gente acaba mudando realmente hábitos e culturas das pessoas. Então, por exemplo, é o caso de uma política de bafômetro, né, uma política de controle do uso de álcool. E controle de drogas também, a empresa também tem, né, o seu controle que a gente faz, são testes, né, aleatórios em nossos motoristas, então, teste de droga. E também o motorista ele acaba fazendo, né, também pela legislação, cumprindo as exigências da legislação, constantemente o motorista acaba realizando seus testes de toxicológicos, são testes de coleta de pelo, né? Então é obrigatório pela legislação e a empresa também faz esse controle de realização desses testes. E a questão da jornada, Tiago, ela é de 8 horas também? É isso? É igual um funcionário interno de empresa? É 8 horas também, dirigido ao máximo? A jornada, dentro da legislação, ela pode estender até 12 horas de trabalho, né? Porém, quando você ultrapassa essas 12 horas, você tem que ter uma questão de interstício maior, e se você tiver um interstício menor, você precisa também depois descansar no outro dia. Então, dentro do contexto geral, acaba sendo mais ou menos parecido, né? Mas aí, realmente a legislação hoje, referente ao caso do motorista, a lei do motorista, ela acaba tendo aí uma probabilidade de você trabalhar até 12 horas, mas não são 12 horas, né, contínuas, né? São 12 horas intercaladas aí, porque o motorista ele tem de tempo em tempo, ele tem que fazer o seu descanso, ele tem que fazer a sua parada, ele tem que fazer o seu horário de almoço. Então, e muitas vezes o motorista também fica parado, né, na base do cliente, aguardando descarga, ou carga ou descarga, né? Então, dentro da legislação, ele consegue seguir essas regras aí. Mas é bem interessante você falar, porque também teve uma mudança bem interessante agora na legislação, né, com o STF fez uma interpretação da legislação, então ainda está em estudo, né, atualmente, mas há uma tendência aí de ter algumas alterações aí na legislação, porque teve essa interpretação do Supremo Tribunal Federal. Interessante. E a questão de produto perigoso, falar aqui do core business de vocês, né, que é o transporte de produto químico mesmo. Ele pode rodar 24 horas ou tem horário restrito? Tem áreas restritas no Brasil que não pode passar? Como é que funciona isso? Então, o produto perigoso hoje ele não tem restrição para rodagem, né? Então, existem algumas situações, por exemplo, em algumas estradas, que o próprio governo estadual ou federal que seja, ele define que naquele trecho, naquele horário, não se pode rodar. Então, a gente acaba interpretando, né, de acordo com as nossas rotas, os nossos rotogramas, e se de repente tem algum local onde você tem restrição de trabalho, né, então a gente acaba não tendo. Hoje, a maior parte de frota, por exemplo, no caso da nossa transportadora, não roda em horário noturno, né? Então, a gente tem algumas outras operações especiais, onde tem um controle mais específico, né, que acabam rodando, né, nesse horário noturno, mas a maioria da frota hoje da empresa ela não roda em horário noturno, né? Tem o horário diurno, né, para rodar, normalmente das 5 às 22, que é o horário normal, e algumas frotas mais em operação mais extraordinária podem rodar. Então é até uma medida de segurança da empresa para que a gente também faça cumprir, né, a jornada do motorista de uma forma mais adequada. E a gente entende também, né, que o período noturno é um período que tem um pouco mais de risco para situações de acidente, né? Então a gente acaba fazendo essa gestão dessa forma. Que também, Thiago, não pode parar em qualquer lugar, né? Tem lugares específicos também hoje que você credenciados ou autorizados, né? Não pode só encostar o caminhão e parar não, né? Não. Hoje a empresa, né, ela tem uma gerenciadora de riscos, né? Então o veículo ele deve fazer uma rota, que a gente fala o rotograma, né? Então do ponto A ao ponto B, né, da origem até o destino, ele deve cumprir aquela rota. Se o motorista ele sai, por exemplo, 100 metros daquela rota, a gerenciadora de risco ela identifica, ela atua de forma imediata, né, para verificar o que aconteceu, alarma o veículo, aquilo gera uma infração, né,
Então, a gente faz toda essa gestão também para que o motorista cumpra aquela rota definida, pré-definida, né? Não pode falar, eu vou fazer tal rota. Não, é a rota que a empresa já definiu, acordou com o cliente dela, que a gente entendeu como a rota mais segura, né? Que é onde a gente tem a gestão realmente. Pontos de paradas também são pontos controlados. Então, para o motorista parar para fazer um descanso, uma pernoite, tem que ser ponto autorizado também, né? Então, ele para naquele ponto autorizado. Lá, aquele ponto ele é autorizado, ele pode fazer seu descanso, a sua pernoite. Mas em pontos não autorizados também vai alarmar. Se ele parar, abrir a porta, fazer qualquer situação, gera um desvio, né, dentro da nossa gerenciadora de risco e automaticamente dentro do protocolo deve ter uma atuação imediata aí para reduzir os riscos também. Não só questão de segurança, mas também aí questão de segurança patrimonial também, né? Meu amigo, não é fácil chegar nos padrões de contato aí, né? O pessoal já está vendo que não é à toa que vocês têm pouco acidente, são muitas coisas, né? São muitas coisas envolvidas, tecnologia e também o ser humano ali, né? Tem que estar, que nem você falou ali, pô, já entra um psicólogo, falar... Pô, é bem amplo o negócio, né? Você citou aí que vocês fazem rotograma. O que é isso, Thiago? Então, o rotograma é um documento onde o motorista ele é instruído, né, a seguir seguinte rota. Então, por exemplo, o motorista ele vai carregar em Curitiba e vai para São Paulo. Então, qual que é a rota que ele deve fazer? Quais são os pontos que são autorizados dele parar? Quais são os riscos identificados nessa rota? De repente eu tenho um trecho ali que é 60 por hora. Então, nós identificamos, né, a área de segurança, a área técnica de segurança, identifica quais são os perigos, identifica qual que é a rota que deve ser cumprida, a gente acorda com o nosso cliente qual a rota vai ser feita, nós embarcamos essa rota, então, através do rotograma, nós embarcamos no sistema, né, de telemetria, onde vai fazer essa gestão, né, online, e também nós orientamos o motorista para que ele cumpra aquela rota, né? Então, dentro desse contexto geral, a gente consegue garantir que o motorista vai seguir pela rota mais segura, que ele vai parar nos lugares apropriados, né, autorizados, e a gente vai ter uma segurança maior que ele, né, não venha se envolver em uma situação aí que possa impor em risco ele mesmo, a operação, até mesmo o produto. E, Thiago, você falou bastante coisa. Existem hoje certificações, como tem ISO, né, para o ramo de transporte, que certifica todas essas ações e tem esse objetivo final de uma forma estruturada? Sim. Hoje, dentro da indústria química, né, então a Biquim, que é a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, ela tem uma certificação específica para o transporte, né? E aí a gente chama ela de SASMAC, que é o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. Então, o SASMAC ela engloba uma série de normas e procedimentos dentro do ramo de transporte, né? Então, a gente consegue, dentro do SASMAC, você consegue uma avaliação, você consegue identificar e avaliar uma transportadora para ver se realmente ela cumpre os requisitos mínimos obrigatórios para fazer um transporte com segurança dentro dos padrões aí de segurança aí exigidos pela Biquim. Então, o SASMAC tem toda essa metodologia, é um sistema, né, para verificar, e daí vocês vão a loco, ver se existe, não é só papel, né, vocês vão lá ver se está implantado no local, daí no final de tudo isso ganha lá certificado SASMAC, que mostra que você cuida, é um degrau a mais aí de excelência, é isso? Então, quando você vê uma transportadora aí que tem SASMAC, já dá para saber que ela cumpre realmente todos esses critérios de segurança e meio ambiente. Seria isso, mais ou menos? Isso mesmo. Hoje, para você ter uma certificação de SASMAC, você precisa, né, claro, contratar aí uma certificadora, e essa certificadora ela é homologada então pela Biquim para fazer a avaliação na empresa. Então ela vai de forma física, presencial, manda um auditor, aí de acordo com a sua quantidade de funcionários, quantidade de veículos, o tipo de atividade que você executa, né? Então a gente sabe que dentro desse ramo de produtos perigosos a gente tem vários tipos, né, de transporte, desde granel, embalado, isotanque, né, vaso de pressão, tanques, né, em geral. Então, dentro do escopo, né, a gente fala como escopo, dentro do escopo da transportadora você consegue identificar, automaticamente ela vai definir a quantidade de dias que o auditor vai ficar, fazer essa auditoria dentro da empresa. Então,
ele vai até a empresa, faz essa verificação em loco, né, faz entrevista com o motorista, faz verificação de todos os processos, e aí sim, né, estando em ordem, tendo a excelência, nota mínima, né, exigida, então ela homologa a empresa dentro dessa certificação. Então ela emite a certificação do SASMAC para a empresa, onde ela então pode, né, estampar e usar a logomarca aí da certificação de SASMAC. Entendi, que eu acho que bastante gente deve ter visto nas portas, os caminhões, normalmente o pessoal coloca lá um adesivo lá, certificado SASMAC, até porque é difícil, né, Thiago? Não é simples não fazer isso, né? Colocam ali com orgulho mesmo, né, que é certificado, mais ou menos isso, né? Sim, tem que ser, porque realmente é muito trabalhoso, né? A Contato, para você ter uma ideia, ela é certificada desde 2003, né? Então já fazem 20 anos aí que a gente vem garantindo essa certificação. Recentemente a gente passou, né, por uma nova certificação e conseguimos garantir aí. Ela é uma certificação que tem validade por 2 anos, né? É claro que dentro do contexto geral não é 2 anos de auditoria, né? É 2 anos de auditoria externa, né? Mas pelo menos a cada 1 ano você precisa fazer uma auditoria interna e verificar também os seus processos para garantir realmente essa eficácia do sistema. Legal, você falou bastante aí, vamos esclarecer algumas coisas, você falou muita coisa, muita informação aí que para você é muito comum, Thiago, mas para muita gente que está ouvindo a gente não é tão comum assim. Quando você fala transporte de vasos de pressão, o que significa isso em termos de caminhão? O que é isso? Então, o vaso de pressão, a gente dentro dos produtos perigosos, das classes, né, nós temos uma classe que é gases, né? São gases inflamáveis ou gases tóxicos. Então, de acordo com a pressão daquele produto, automaticamente você deve ter um vaso de pressão para transportar aquele produto, né? Então, por mais que seja gás, a gente entende, né? Quem sabe, entende que dentro do veículo ele não é só gás, né? Então ele tem uma fase liquefeita, né? Então a parte que acaba se transformando em líquido e outra parte é a parte de vapor, que é gás. Mas na atmosfera, a característica original desse produto na atmosfera, na pressão normal da atmosfera, ele é um gás. Então, dentro desses produtos, nós temos uma classe, então, que obrigatoriamente, pela característica, pela pressão de trabalho desse produto, ele tem que ser transportado num vaso de pressão, que é, por exemplo, o caso do transporte de GLP, que é o gás de cozinha, né, onde a gente tem lá o botijão de gás. Então a gente faz também um grande volume da transportadora hoje é esse gás de cozinha. Então a gente faz transferências entre unidades dos nossos clientes. E aí transporte a granel, em média de 25 toneladas, né, de transporte de GLP. Também temos gases como o butadieno, o propeno, que também são gases bem parecidos, né, da mesma família. Temos também a amônia, que é um gás, né, a amônia anidra, que também é um gás que também é transportado em vaso de pressão. Então, esses são os produtos mais comuns, né, sendo transportados em vaso de pressão. É interessante o pessoal saber isso aí, que então a gente chama de gás, né? Mas ele é transportado na forma liquefeita, né? Só existe um químico, Thiago, que é transportado na fase gasosa, que é o hidrogênio, né? Acho que é o único químico que é transportado na fase gasosa. O resto, todos, e daí que é um caminhão específico, tem aqueles torpedos, né? Todos o resto dos químicos transformados na fase liquefeita, né? E o que a gente tem percebido, Thiago, é que os caminhões têm aumentado de volume, né? Hoje chega a ter que volume um tanque de vocês lá, os maiores, né? Chega a ser de que volume? Então, nós temos lá vasos de pressão de até 70 metros cúbicos, né? Então, assim, metros cúbicos ou 70 mil litros, né? Então, tem realmente evoluído bastante, né? Lá no passado a gente tinha tanques muito pequenos, né? Até mesmo com espessura da chapa, né? São vasos construídos em aço carbono, né? De acordo com o padrão ASME. Então eram aços com uma espessura muito, muito grande, né? Muito grossa, parede grossa. Então, automaticamente a parede grossa você tinha um tanque vazio, né? Muito pesado. Né? E aí você junta o produto com o peso do tanque, aí você, dentro da legislação, né? A gente sabe que dentro da legislação tem um limite máximo para ser transportado, então você tinha essa necessidade de ter tanques mais pequenos. Conforme foi evoluindo a tecnologia, a gente foi evoluindo com o aço também, aí a gente conseguindo ter a produção de vasos de pressão com uma parede de espessura mais fina,
e mais leve também, o aço mais leve, a gente conseguiu aumentar esse volume, né? E também aí com a tecnologia também, né, das próprias fabricantes de carretas, né, com a questão de eixo espaçado e hoje também já incluindo aí a carretas, né, com 4 eixos, né, de acordo com a legislação, já tem muitas carretas já de 4 eixos. Então isso foi facilitando a gente ter carretas com mais volume. E isso para a segurança é bom, no sentido que você, né, acaba, não só para a segurança, né, também para o meio ambiente no geral, você acaba transportando mais produto e automaticamente você tendo, né, uma economia para o meio ambiente. Né? Então você tem menos poluição, menos risco também de operação, porque você acaba diminuindo, transportando mais, mas diminuindo mais o risco na operação. 70 metros cúbicos? Uau! Que grande, hein? Tiago, vamos pegar um pouquinho lá da tua parte de engenharia mecânica aí agora. E esses tanques, são seguros? Que formas de segurança tem num tanque, numa carreta tanque? Sim, um vaso de pressão, ele, para a gente ter uma ideia, hoje a legislação, né, do Ministério do Trabalho que legisla sobre um vaso de pressão é a NR13, né? Então a NR13 ela se abrange aí para vasos estacionários, para todos os tipos de vasos de pressão. Porém, o vaso que ele é utilizado para o transporte, que no caso é uma carreta tanque, a NR13 ela não é aplicável, né? Então você aplica uma outra legislação, que aqui no Brasil a gente utiliza a legislação que é a legislação do Inmetro, né? Então existe uma legislação específica do Inmetro para você definir prazos de inspeção desses equipamentos. Então, constantemente, por exemplo, a cada ano é feita uma verificação desse tanque, é emitida uma capacitação, né? A gente fala como CIPP, ou Certificado de Inspeção, né, Produtos Perigosos, e se a gente acaba transportando sem essa legislação, sem esse documento, é um crime ambiental. Então, tem que seguir essa legislação. O vaso de pressão em si, a construção dele é muito segura, né? Então ele possui no mínimo 2 válvulas de segurança PSV, né? Ele tem manômetro, ele tem termômetro, né? Ele tem válvulas de abertura e fechamento, né? Que não é qualquer pessoa que abre, então só realmente pessoas capacitadas que podem operar essa válvula. Então, por exemplo, se ele parou lá num posto de combustível, de repente alguém curioso foi querer mexer, não consegue abrir uma válvula dessa, né? Então tem que ter realmente um conhecimento. E em caso de acidente também elas são fabricadas para garantir realmente que não vá ter vazamento, não vá ter qualquer tipo de problema. Então elas têm lá dentro do seu projeto, né, do seu esquema, do seu projeto de fabricação. Então existem pontos de segurança para garantir que realmente ele vai ter essa segurança no transporte, durante o transporte. Nossa, muitos detalhes, né, Tiago? E me conta, se der um choque de 2 carreta e carro, é fácil amassar um tanque, abrir um tanque desse ou não? Olha, é muito raro acontecer, né? Então, mesmo se tiver um tombamento, então a gente sabe que dentro de uma operação de transporte rodoviário, o maior risco de acidente, que tem maior potencial aí para uma fatalidade maior, é um tombamento, né? Então, desde um vazamento de um produto, até mesmo ter realmente um dano maior. Mesmo em tombamentos, essas carretas elas são super seguras, né? Então, muitas vezes acontece de tombar a carreta, ela até amassar, mas ela não abre, né? Pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas teria que ser uma condição muito específica, né? Então, a garantia mesmo da segurança, até mesmo pela construção, pelo material que ela é feita, então ela realmente garante uma segurança muito grande aí para quem faz o transporte, né? Para quem no caso é transportador. Então se houver um acidente pode acontecer, mas a garantia de segurança é muito grande, a faixa de segurança é muito grande. Para você ter uma ideia, uma carreta em média ela tem uma pressão máxima, um PMTA de até 18, uma carreta de GLP, 18 quilos, né, de pressão, quilograma-força centímetro quadrado, e ela tem uma pressão de teste hidrostático quase o dobro disso. Então, às vezes é 32, 30 e poucos a pressão, né, de teste hidrostático, ou seja,
a capacidade mesmo de segurança dessa carreta é muito grande. Então, a faixa de segurança é muito grande. Legal, então o pessoal pode ficar tranquilo que isso é muito seguro, né, Tiago? Vamos falar um pouquinho, então, de acidentes, Tiago. Quando acontece, então, como você falou, né, muito poucos acontecem, mas acontece, né? Como é que funciona a tratativa da transportadora de vocês? É acionado o plano de atendimento de emergência? O que vocês fazem? Como é que é o começo? Então, teve uma casualidade, ou, né, teve um acidente em determinada parte do Brasil, da América Latina, e te ligam. O que você faz, Tiago? Qual é a primeira coisa? Então, se tiver qualquer tipo de acidente, né, nós temos dentro da empresa um procedimento, né, um procedimento interno, onde nós vamos atender esse acidente de acordo com o procedimento. Também, dentro desse procedimento, nós temos também o nosso plano de atendimento de emergência, que muitas vezes a gente pode utilizar um próprio, pode utilizar uma empresa contratada. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma empresa contratada que é especializada nisso para a gente, né? Então, a gente utiliza o plano de atendimento da empresa. E nós, então, eu acho que o mais importante em tudo, né, no início, a gente saber a informação sobre o acidente é a parte de comunicação. Então, a gente comunicar às autoridades locais, comunicar com o motorista, comunicar, né, com o nosso cliente, comunicar com a comunidade. Então, a parte de comunicação é imediata e que tem que ser feita mais rápido e tem que ser mais eficaz, né? Tendo, então, essa parte de comunicação, a gente parte, então, para o atendimento da emergência. O atendimento de emergência, ele deve ser, né, com acionamento, às vezes, de uma empresa de emergência, com realmente o deslocamento também de uma equipe da segurança própria da transportadora até o local para fazer esse atendimento, para realmente ter a garantia que o processo está sendo feito de acordo com o procedimento, com a maior eficácia e maior segurança possível, né? Para que a gente possa impactar o menos possível na comunidade e no meio ambiente. Então, este que é o maior foco. E, claro, muitas vezes, se tiver alguma questão também de um funcionário acabar se machucando, se tiver alguma questão também com vítimas, a gente fazer também esse atendimento também às pessoas que foram envolvidas nesse processo desse acidente. Que às vezes aí envolve o dano ao veículo, perda ou não do produto, né? A vida do motorista, questão do meio ambiente ali, né? Questão falando em... Sempre perto de rio acidente, né, Tiago? Não sei o que tem esses acidentes rodoviários, é sempre perto de um rio para ter contaminação de rio. E ainda, como você falou, né? Comunidade, né? Então, são as vertentes aí que você tem que se preocupar com várias frentes ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E, Tiago, vamos falar... Que você saiba, pode ser que aconteceu com você, que você ouviu falar, que vocês estudaram nas grandes empresas que você faz parte, dos grupos aí de estudo, de transporte seguro. O que pode acontecer com caminhões transportando produtos químicos? Sim. Então, é aquilo que eu comentei, né? O maior risco de um acidente hoje está num tombamento. Então, um exemplo, você tem um tombamento de uma carreta tanque que está transportando um líquido. Então, tem realmente a questão do vazamento de um produto. Esse vazamento esse produto atingiu uma nascente, atingiu o solo, né? Atingiu uma comunidade. Vai também do risco do produto. Então, de repente, eu estou transportando um produto que tem um determinado risco de contaminação. Mas eu tenho, às vezes, produtos que são tóxicos, né? Então, por exemplo, amônia. Então, se toma uma carreta e vaza amônia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar toda a área. E a área é muito grande, né? Porque o deslocamento da amônia, ela acaba se deslocando. E onde ela vai chegar, ela vai realmente trazer ser prejudicial àquelas pessoas, àquela comunidade, quem seja. Então, atuar nessa forma. Dando um exemplo de algum acidente, por exemplo, no caso do GLP, né? O GLP pode acontecer, qual o maior risco do GLP? Ele é inflamável, então ele pode pegar fogo. Então, já teve caso, lá no passado, a gente teve acidente onde a carreta acabou se envolvendo num acidente tão simples, né? Uma colisão, algo assim que ninguém se machucou, mas daquele pequeno acidente ele gerou um princípio de incêndio, desse princípio de incêndio ele já transferiu para a carreta, pegou fogo na carreta e chegou um determinado momento onde a carreta,
acabou abrindo a válvula de segurança, então vazou o gás pegou fogo e por falta muitas vezes de atendimento, até mesmo de resfriamento do tanque, houve então um colapso do vaso de pressão e automaticamente essa carreta veio explodir. Mas é uma condição muito extrema, né, que eu falei. Pode acontecer? Pode, mas desde que tenha um atendimento, e aí eu falei, porque eu comentei, né, a comunicação tem que ser muito eficaz, você comunicar ao bombeiro, você dá a informação para o bombeiro, muitas vezes que pode ser que não tenha a informação correta, você ter esse pronto atendimento muito rápido, ter todo mundo comunicado, você tem um atendimento mais rápido e automaticamente você diminui a probabilidade desses tipos de acidente. Então pode acontecer? Pode, mas se você atua de uma forma mais eficaz, mais correta, você minimiza a probabilidade desse risco, né? Então você acaba atuando de uma forma mais segura e reduzindo esse tipo de situação. Tiago, vale aquele ditado que nós também usamos, né, na área de emergência química, que é prevenir todos os acidentes ou pará-los pequenos, né? Esse tem que ser o lema estampado, porque não conseguiu prevenir todos, que às vezes acontece, né? Mas pará-lo pequeno, né? Quando passa do pequeno e vira um grande vazamento, como você falou, né? Imagine uma carreta dessa, 70 cúbicos vazando amônia, GLP, né? Claro que é algo indesejável totalmente, né? Então, e esse que você comentou aí, formou o Jetfire, que é o jato de fogo mesmo, ou seja, abriu a válvula de segurança e formou o jato de fogo mesmo. Acontece assim mesmo? Como se fosse um botijãozinho de gás de casa lá pegando fogo? Isso mesmo. Quando pegou fogo na parte inferior, né, da carreta, na parte de baixo, o pneu ali, ele virou praticamente uma panela, né? Então pegou fogo ali, está esquentando. A gente, para quem conhece o gás, sabe que ele está no liquefeito, estado liquefeito, ele tem uma pressão, né, uma pressão de operação ali de 10, 11 quilos, e a abertura de válvula de segurança é 18. Então, se você aquecer o gás, automaticamente ele vai aumentar a pressão interna, aumentou a pressão interna, vai abrir a válvula de segurança. Abriu a válvula de segurança, vazou o gás para a atmosfera, automaticamente vazou o gás para a atmosfera, vai pegar fogo, né? Já tem um ambiente ali, já tem a condição ideal para pegar fogo. Então ele vira realmente aquilo, ele ficou pegando fogo dessa forma, e quando ele então entrou em colapso, por quê? Foi abaixando o nível do líquido, né? Então abaixou o nível do líquido até o fogo chegar onde não tinha líquido. Então onde tinha líquido, ele trocou calor com líquido e fez o líquido virar gás. Onde não tinha mais líquido, ele aqueceu a parede do tanque. Então, a partir do momento onde ele aqueceu a parede do tanque, ele se encandeceu, dá para ver, né, pelas imagens, que ele encandeceu ali, ele criou então um ponto de ruptura, uma fricção, né, então ele ficou frágil ali naquele ponto, já estava numa pressão, né, uma pressão excedente, 18 kg, porque a válvula estava aberta. Então ali ele colapsou e então abriu. Uma vez que ele abriu, vamos falar num tanque de vaso de pressão, onde tem líquido inflamável, ele abriu, o gás automaticamente vaza para a atmosfera, ele vira aquela bola, né, uma bola de gás, e aquela bola de gás ela pega fogo, então vira um blave, né, tem uma bola de fogo, então houve a explosão, aquele gás que está lá interno, ele pega fogo imediatamente, e a carreta em si, depois que ela explodiu, que ela acaba partindo, né, então ela acaba não tendo mais, como que eu falo? Você não tem mais o fogo, porque o fogo não tem mais inflamável, aquele inflamável já pegou fogo, então ele acaba extinguindo o fogo, né? Então tem aquela explosão, aquele deslocamento de ar, mas automaticamente você não tem mais o fogo após o colapso da carreta. Não tem mais fonte de material para manter o fogo aceso, né? Porque acabou, né? Você pegou tudo o fogo de uma vez só, né? Então, que interessante é o pessoal pensar assim que estava lá o fogo em volta, abre a válvula de segurança, a primeira coisa é o Jetfire, né? Que é o jato de fogo, aquele jato, só que continuou o fogo. Daí, se tivesse continuado só o Jetfire, talvez teria dado para controlar a situação ou esperar que tudo fosse queimado de uma forma controlada, né? Mas como você falou, aí pega o fogo em volta, pegou a parte de pneu ali, foi pegando, e aí ele esquentou o tanque, né? E aí foi o que você falou, né? Toda a parte líquida virou gás, expelido pela válvula de segurança, e aí tem aquilo que a gente nunca quer chegar a ter, né, Tiago? Que é o bleve, né?
que é uma explosão de... Justamente, para ficar bem fácil, dei uma definição, boiling liquid, mas vamos esquecer a definição de bleve e falar que, de uma forma bem doméstica, né? Engenharia química no lar, a gente fala, Thiago. É a panela de pressão lá de casa, né? Que está com fogo, o líquido se transformando em gás, saído pela válvula de segurança, né? Chega um ponto que você falou muito bem, que aí por enquanto tá bom ainda quando tem líquido transformando em gás, para resfriando o metal, né? A partir do que acabou o líquido, daí é fogo direto no metal, mas tem muita pressão interna dentro ainda. Então, quando rompe ali, uma explosão bastante forte, né, Tiago? Tem o pessoal botar na internet, aí tem bleves que a calota do tanque voa a 400, 500 metros de distância, né? Então, é uma coisa que a gente não quer nunca presenciar, né, Tiago? Então, já falamos aqui em bleve, Jetfire, tem uns riscos interessantes aí nos inflamáveis, né, Tiago? É interessante, né? Porque nesse caso, se você tem um atendimento mais rápido, por exemplo, se de repente o bombeiro chegou lá, resfria o tanque, por mais que você falou, né? Tá pegando fogo, mas eu estou resfriando o tanque. Então, se você está resfriando o tanque, está controlando o fogo, automaticamente essa carreta não vai, esse tanque, esse vaso não vai explodir, porque você está resfriando o tanque. Agora, como não teve um atendimento, e aí teve a demora, né, até do bombeiro chegar no local, e quando ele chegou ele acabou não atendendo, não jogou fogo, né, não jogou água no tanque para resfriar ele, então aí ele acabou colapsando. Mas quando você tem uma comunicação mais eficaz, e aí você realmente tem uma equipe capacitada para atender aquela situação, é raro a gente ter uma situação dessa. Então, é raro de você ter uma explosão, por exemplo. Por isso que são poucas situações que você vai ver onde um vaso de pressão vai colapsar. Por quê? Porque normalmente você cria já barreiras para que não chegue a esse ponto, né? Então, é realmente resfriando o tanque, com chuveiro, ou seja, com o próprio bombeiro jogando água. Perfeito. E, Tiago, que mais assim... porque assim, a gente sabe que as válvulas normalmente são os pontos mais sensíveis do tanque, né? Às vezes uma colisão traseira, quebra ali uma válvula, ou alguma coisa ou talvez foi enchido demais esse tanque, começa a vazar, gerou pressão, começa a vazar pela válvula de segurança. Que outros problemas assim você já viu, enfrentou, leu, que vale interessante a gente falar para o pessoal que pode vir trabalhar com isso? Tem muitos bombeiros nos assistindo, né? Então, o que mais que pode acontecer em termos de riscos ali envolvendo o vaso de pressão na rodovia? Então, o vaso de pressão, o maior problema mesmo está relacionado ao vazamento do produto, né? Uma vez que ele não tem o vazamento, ele está contido ali. Claro que, né, vamos dar um exemplo, num tombamento de uma carreta. Não é com qualquer equipamento que você vai fazer um destombamento. Claro que você tem que ter um equipamento apropriado, você tem que ter os equipamentos, né, apropriados, né? Então, uma cinta para você fazer o levantamento dessa carreta, para guindar ela, né? Precisa ter uma cinta, você precisa ter lá uma equipe de bombeiro dando todo o apoio, né? Não pode ter fontes de calor. Normalmente, quando um equipamento tomba, por exemplo, se for um vaso de pressão e ele estiver carregado, o ideal é você fazer o transbordo, né, desde que, né, tenha condição de fazer. Também, se não tiver condição de fazer o transbordo, você pode destombar ele também, né, mas aí você vai precisar de um equipamento mais robusto, né, porque aí você está falando do peso de uma carreta mais o peso de um produto. Então, quando você tem uma carreta sem o produto, é um peso inferior, então você pode ter um equipamento mais também inferior. Então, se você seguir todos esses procedimentos, você garante também uma segurança maior. Mas pode acontecer também, por exemplo, de você ter falha, de repente uma válvula de segurança quebrar, né? Pode acontecer? É raro acontecer, mas pode acontecer, né? Então, se quebrar uma válvula de segurança, o que eu devo fazer? Então, tem que batucar lá a válvula, você tem que fazer uma forma ou outra de você isolar o vazamento. Então, o maior risco num vazamento de um gás inflamável é quando ele vaza, né? E você não tem fonte de calor. Então, tem um caso de um acidente muito antigo, muito lá no passado, onde uma carreta, que não é, né, da empresa, mas é uma carreta, aqui no Brasil, ela colidiu com outro veículo, né, e a colisão fez abrir o vaso. Então, a colisão pegou a ponta de uma outra carreta e com essa, né, onde pegou lá, ela abriu. Partiu o vaso, então todo aquele gás que estava dentro da carreta, ele vazou. E quando ele vazou,
né, ele vazou para a atmosfera, ele criou uma nuvem de gás, né? Então, quando vazou aquele produto e criou essa nuvem de gás, essa nuvem foi se deslocando, o ar foi deslocando ela até encontrar um ponto, né, de chama. A hora que encontrou esse ponto de chama, ela veio explodindo tudo. Então, o deslocamento de pressão numa situação dessa é muito maior que muitas vezes uma explosão de uma carreta, por exemplo, que estava que colapsou. Agora, o gás na atmosfera, até encontrar uma fonte de calor, e aí onde ele está, ele vai queimando, é uma situação mais perigosa, por exemplo, do que uma explosão, um blazer de uma carreta. Entendi. Ali você falou ali em batocar, fechar, né? Como é que a gente faz um fechamento? Então, se quebrou essa válvula de segurança, quais são as alternativas que podem ser feitas, Thiago? Então, um exemplo, se quebrou uma válvula, ela vai ficar um furo lá, né? Então, você precisa ter uma madeira, precisa ter, né, equipamento próprio para você subir lá e batocar. Pôr uma madeira e tampar esse furo, tampando lá. Então, você tampou no furo com a madeira e você, de uma forma ou outra, você consegue segurar, né, esse batoque ali naquela posição, e aí você faz então o transbordo de carga, né, para você então tirar esse produto que está lá dentro de uma forma segura e transferir para uma outra carreta. Né, existem situações onde especialistas conseguem fazer também, né, um furo diretamente na carreta. De repente eu não consigo, estragou todas as válvulas lá de segurança da carreta, ou válvulas, né, onde você consegue tirar o produto. Eu não consigo tirar por nenhum outro produto. Então, existe um equipamento onde você também consegue furar esse tanque, esse vaso de pressão, e consegue criar ali uma válvula específica para fazer a retirada desse líquido, né? Lembra que o importante é a gente não ter o vazamento para a atmosfera no caso de um gás inflamável. Então, se não tem um vazamento, você tem uma situação de risco, tira aquele produto lá de dentro. Você minimiza o risco e a probabilidade de um acidente mais grave. Tiago, na tua visão, o que você prefere? Destombar a carreta ou fazer transbordo e daí depois destombar? O que você prefere? Ou depende do caso? Vai depender muito do caso, Edu, porque tem situações onde você não consegue realmente destombar a carreta. Então, naquela situação, você tira ali o produto com maior segurança, faz o transbordo e depois você tira a carreta. Agora, tem situações onde, por exemplo, uma carreta tombou em cima de uma faixa, sei lá, em cima da rodovia, local plano, de simples acesso, né, de fácil acesso. Então, nesses locais de fácil acesso, você faz uma verificação, né, uma inspeção no equipamento para ver se não tem nenhum trinco, não tem nenhum vazamento. Dando essa garantia que está tudo em ordem, você faz o destombamento com ela carregada mesmo. Então, vai depender muito de uma análise de campo mesmo. As duas formas são viáveis, mas depende, sabendo fazer, né? Ambas com muita técnica, dá para fazer as duas, mas depende então o caso, né? E você falou em transbordo ou transferência. Tiago, como é que faz transferência então de GLP na rodovia? Como é que, de uma forma geral, assim, como é que vocês fazem? Então, se tiver um acidente na rodovia, se for o caso de um GLP, por exemplo, aí você precisa ter uma carreta receptora, né? Claro que na mesma característica da sinistrada. Então, exemplo, eu tenho lá tanto quantidade de produto para você caber na outra carreta. Então, como a gente tem uma quantidade muito grande de dimensões de equipamento, então você precisa ter uma carreta da mesma dimensão da outra. Então, você tendo uma carreta lá no local, você vai acionar então uma empresa de emergência, a empresa de emergência que tem todos os equipamentos, né? Desde uma bomba, mangotes para transferência, aterramento, é muito importante, né? Num acidente você cumprir todo o procedimento de segurança para você não gerar um outro acidente, né? Então, tendo todo esse aparato, tendo a equipe capacitada, você tem que também acionar os órgãos ambientais, autoridades públicas, né? Elas vão comparecer no local, vão fazer. Então, ali a gente define qual a estratégia a ser tomada, mas sempre, né, com uma empresa especializada para fazer o atendimento. Agora eu queria falar um pouquinho com você, nosso seguidor. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal,
e ativou o sininho de notificações, faça isso agora. É muito importante para nós ter você conosco. E também nos seguir nas redes sociais. É lá que nós conseguimos interagir, é lá que vocês podem passar sugestões, perguntas, quem sabe dar sugestões de novos entrevistados. É o nosso meio de comunicação. Então, Instagram, Facebook, sempre podcast Chamada de Emergência. Também no YouTube é o mesmo, podcast Chamada de Emergência. Então esteja conosco, faça agora aí. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora. E também aproveitando a oportunidade, agradecer os nossos patrocinadores que fazem o evento acontecer. Temos a Hazmat Group, www.hazmatgroup.com.br, uma empresa de treinamento e consultoria na área de emergência química. É a empresa que faz treinamentos aí, referência na área de GLP, de amônia e muitos outros. E também a parte de documentos, PGRs, PAIs, toda a parte então documental para fazer isso que o Thiago até estava comentando aqui agora, o que fazer em um momento de acionamento. E como todos os programas, eu trago aqui um souvenir, uma camisa. Hoje estou trajando aqui uma camisa de Porto Montt, do aeroporto de Tepual, em Porto Montt, no Chile. Essa camisa foi me dada pelo Sebastian, que trabalha lá no aeroporto. Então é uma unidade de bombeiros dentro do aeroporto, que tem 2 daqueles caminhões fantásticos para incêndio em aeronave. Tem mais 36 pessoas que trabalham lá permanentemente para se preparar, né, para alguma emergência em aeronaves. Pessoal bastante capacitado, bastante empenhado lá do aeroporto de Tepual. Então, abraço, Sebastian. E agora, final de agosto, estaremos lá com mais um treinamento lá na região. Espero vê-los aí, os colegas chilenos, bombeiros, muito dedicados aí em breve. Um grande abraço aí a todos os bombeiros do sul do Chile, especialmente aí de Porto Montt. Então, e se você está gostando aqui da entrevista, temos muito mais ainda. Ou no dia de hoje, o Thiago vai nos contar ainda muitas experiências fantásticas. Vocês puderam perceber aí que conhece muito, né, da área de transporte, tem muito know-how aí, muito qualificado, uma empresa referência no mercado. E não esqueça, toda terça-feira às 18 horas, sempre um novo episódio aqui no podcast Chamada de Emergência. Então, Thiago, vou continuar aqui com você. Eu queria fazer uma pergunta para você a respeito à desgasificação, palavra difícil, né? Mas uma vez que é transportado o químico, fica os gases lá dentro, e aí precisa transportar outro químico, ou precisa esvaziar essa carreta. Como é que faz isso, Thiago? Sim. Quando a gente fala em vaso de pressão, normalmente as carretas, por mais que ela esteja vazia, né, ela ainda contém lá o resíduo do produto, que é a pressão, né? Então, normalmente fica até 1 quilograma força aí, centímetro cúbico de pressão residual desse produto. Então, quando você precisa transportar um outro produto, primeiro, você precisa saber se o vaso de pressão ele é capacitado para aquele produto. Então, por mais que ele seja um vaso de pressão, dentro do Inmetro existem algumas classes onde você precisa ver se ele se enquadra. Então, tem gases onde você tem classes diferentes. Então, verificando se está tudo em ordem, esse equipamento ele é próprio para esse gás, aí você faz uma descontaminação, então, que é a desgasificação. Ele é um processo hoje no GLP ou no vaso de pressão, ele é por vaporização. Então, primeiro você vai até um local, você retira essa pressão residual, armazena em outro tanque. Então, na hora que estiver zerado, você leva esse equipamento até a central de descontaminação e lá ele faz a vaporização. Então, você injeta vapor quente por um determinado período, faz uma recirculação de vapor lá dentro, até você ter a garantia que realmente foi descontaminado. Então, aí depois você faz uma ventilação forçada, abre a carreta para verificar. Então, você deixa secando, depois de um determinado tempo, você faz a verificação com medidores de gás. Então, você verifica se realmente foi eficaz esse processo de descontaminação, né? Então, esse resíduo do vapor também ele deve ser tratado, né, de acordo com o produto também. Ele gera um resíduo, né, um resíduo do produto, então ele vai para uma central de descontaminação, uma central de tratamento de efluentes, né, que é o vapor, onde gera o vapor onde
onde gera o resíduo do vapor, né? Então, é um resíduo líquido que vai para a central de tratamento de efluentes. Eu te perguntei isso, Tiago, porque eu me lembro uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, aconteceu em Santa Catarina um acidente em manutenção nessa parte, né? Não foi feita a desgaseificação da forma correta ou a descontaminação, e aí o pessoal começa a fazer a manutenção e teve uma explosão, daí com vítimas os mecânicos, né? Não o pessoal não motorista e não pessoal público, mas os mecânicos, né? E vocês fazem isso lá também, né? Vocês têm também um pessoal bastante treinado para fazer essa parte aí de descontaminação, né? Sim, infelizmente ainda é realidade, ainda em muitos pontos, né? De vez em quando você ouve realmente notícias onde pessoas, né, profissionais vão fazer manutenções em tanques, seja em vaso de pressão, seja em tanque, né, onde transporta produtos inflamáveis, e você não faz realmente uma descontaminação correta. E como você não faz a descontaminação correta, você realmente expõe ao risco de perigo de uma explosão ou de um incêndio, né? Então, lá, por exemplo, toda manutenção que é feita no equipamento, você deve ter uma liberação de trabalho. Então, você tem um APT lá. Você faz uma autorização de trabalho, né, de espaço confinado, que seja, onde um funcionário precisa adentrar ao tanque, né, para fazer a manutenção lá dentro do tanque, ou seja, um trabalho a quente do lado externo. Então, você precisa ter lá um profissional de segurança, onde vai fazer uma verificação com detector de gases, né, ou explosímetro. Então, você faz a verificação em todos os pontos da carreta, depois você faz a liberação, desde que esteja tudo certo. Então, o nosso parâmetro lá é 0 para inflamáveis, então tem que ter 0. Ah, teve 0,001, não é liberado. Então, você leva de novo esse equipamento para fazer uma nova descontaminação ou uma ventilação forçada. Então, a liberação ela é só feita a partir do momento que esteja 0. Então, todo mundo assina, né, que esteja liberando esse serviço. Uma vez liberado, o funcionário executa a atividade. Então, o problema não, né? Vamos chamar assim, o perigo relacionado ao vaso está muito além de só quando está na pista, né, Tiago? Está lá também fazendo manutenção, tem que ter seus cuidados. Como vocês precisam aí num grupo grande de funcionários, como vocês falaram, quase 1.000 funcionários, né? Muito bem capacitados, não é qualquer mecânico, ou seja, o mecânico comum que pode mexer numa carreta dessa, né? Tem que ter um treinamento todo da especificidade de produtos perigosos, né, Tiago? Sim, tem que, além das liberações, né, a gente precisa realmente ter a capacitação. De tempo em tempo, você faz a capacitação de acordo com a legislação, né, desde NR33, espaço confinado, NR13 para vaso de pressão, mas você precisa ter a capacitação constante da equipe. Então, uma vez você tendo capacitado e você ter os procedimentos muito bem definidos e os funcionários muito bem treinados para seguir o procedimento, você tem uma redução muito significativa ao risco de acontecer qualquer tipo de evento. Então, por exemplo, hoje, lá na empresa, a gente já tem os funcionários muito bem aculturados, ou seja, qualquer trabalho, mesmo se o supervisor pediu para fazer, e muitas vezes, poxa, mas não tem a liberação, o funcionário não faz. Então, ele vai procurar a área de segurança para que a gente possa fazer a liberação do espaço confinado ou do trabalho que seja. Então, sempre com a liberação, todo mundo é alinhado, aí sim a gente consegue garantir uma segurança. Mas aí é muito mais aculturamento. Então, não é só fazer o procedimento e ter o procedimento guardado na gaveta. Você precisa ter um procedimento realmente vivo. E sendo executado, e todo mundo conhecendo o procedimento e todo mundo comprometido com aquele procedimento. Perfeito, perfeito, Tiago. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que sempre a parte numa transportadora, o combustível dos caminhões, né, que eu digo para transporte mesmo, para utilizar a forma, seja etanol, seja diesel, seja o combustível, sempre é um peso aí bastante grande em termos de financeiro, né? Como que a Contato hoje vê essa parte de novos combustíveis, né? Tanto gás natural. Hoje, esse ano tivemos, Thiago, não sei se você acompanhou, mas talvez deve ter acompanhado, mas a Amoji, uma empresa americana, lançou em fevereiro agora o primeiro caminhão movido a amônia, né? Então, novos combustíveis estão vindo. Como é que está a imagem ou o pensamento da Contato sobre esse assunto? Então, a Contato ela é sempre pioneira, né, no tema inovações. Né? Então, assim, a empresa, sempre quando aparece no mercado algum tipo de inovação, ela busca conhecer, ela busca
se aprofundar no tema para realmente buscar inovações. Então, hoje, por exemplo, nós temos lá caminhões movidos a gás, né, a GNC, nós temos caminhões já também movidos a eletricidade, né? E hoje os nossos caminhões, né, quando a frota nova adquirida, que está em renovação, já no padrão Euro 6, né? Então, assim, tudo isso garantindo uma sustentabilidade maior do processo, né? Do que uma empresa ter um lucro maior, o meio ambiente também ser mais beneficiado, né? Então, tudo isso faz parte do todo o processo, né? Então, a empresa visa muito isso, Edu. A inovação como parte do seu contexto geral. Vou pedir para a edição jogar a foto do caminhão da Contato aí. Esse é movido a GNV, é isso? Não. GNC, né? GNC. GNC. Quantos litros Gás tem? natural. Gás natural, né? Quanto consegue transportar? Quanto consegue se locomover um caminhão desse aí, Thiago? Quantos quilômetros aí? Olha, Edu, se eu não me engano, ele consegue até 200, 300 quilômetros, se eu não me engano, tá? Eu não tenho muito a referência assim para te falar a certeza. Mas ainda é uma dificuldade para a gente, né? Esse tipo de veículo, por conta até mesmo dessa dificuldade de locomoção. Ou seja, você não tem muitos pontos ainda de abastecimento para caminhão no gás natural. Então é uma dificuldade. Quando a gente coloca um caminhão nessa operação, a gente acaba se limitando um pouco a algumas operações. Então, de repente, fazer uma viagem longa eu não consigo fazer, né, um deslocamento muito longo, porque muitas vezes eu não vou conseguir ter o abastecimento dessa frota. Então, a gente muitas vezes acaba dedicando essas frotas para operações específicas ou normalmente operações mais curtas, onde eu consigo desenvolver um posto com mais eficiência ali para manter o veículo sempre abastecido. Tem bastante desafios ainda, né? Ainda tem. Você falou elétrico também? Já Sim. estão no elétrico? Já existem, né, veículos elétricos, caminhões, né? Aqui no Brasil ainda não é uma realidade veículos de grande porte, caminhões, cavalos mecânicos, né? Ainda na Europa, sim, já começou a surgir, aqui ainda não chegou, até mesmo por questão de custo. Mas caminhões de menor dimensão a gente já tem, né, elétricos. Então, a Contato hoje tem lá caminhões elétricos, já na operação aí com alguns clientes. Você falou aqui que quando vocês vão fazendo a renovação de frota, né? Qual que é a data assim que para vocês um cavalo é interessante? Quanto tempo vocês trocam assim? Isso vai muito da estratégia da empresa, né? Hoje a empresa ela tem lá, em média, uma idade média de 2 a 3 anos, idade média da frota, tá? Então, assim, você tem um caminhão aí com a idade média de 2 a 3. É muito abaixo, né, do nível nacional. E isso para quê? Para a gente conseguir garantir uma eficiência maior, tanto para a empresa, né, e também para o cliente, né? Então, você tem ali um veículo mais seguro, mais moderno, garantindo uma maior tranquilidade para os nossos clientes e para a empresa também. Legal, Thiago. Então a gente conseguiu observar aqui na conversa de hoje, né, que é Contato para ter esse tamanho que tem, essa excelência consolidada aí como uma das melhores do mercado, uma das maiores do mercado também, que consegue ter um grande transporte, números muito baixos de acidentes. Envolve várias coisas, né, desde do próprio do homem, do ser humano ali, né, que tem muito bem treinado, com muitos procedimentos. Depois vai para a parte de tecnologia, né? Que você falou, tecnologia embarcada, hoje como está bem avançada, né? E até nisso aí que você acabou de falar. Frota novíssima, né? 3 anos, bem que você falou, bem abaixo da frota nacional, né? Então, por isso, são essa somatória de coisas que deixa vocês aí realmente num padrão de excelência, né? Então, Thiago, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito pela tua participação, pela tua presença. Vou te deixar aí agora o microfone aberto, quiser comentar mais alguma coisa, deixar uma mensagem para os nossos seguidores aí em relação à segurança, em relação ao transporte seguro. Também quiser fazer agradecimento, agora o microfone é seu. Eu só de antemão já agradeço muito, muito a tua participação, tua vinda aqui no nosso podcast, que com certeza
agregou aí muito, muito conhecimento para mim e para todos os nossos seguidores. Legal. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, de vocês. Eu estou acompanhando o canal, então de parabéns. Acho que essa pegada aí tá legal. São muitos profissionais aí da nossa área, né? Que então muitas vezes a gente não tem realmente um canal específico para ouvir determinados temas, né? Como esse. Então para a gente é muito bom, que faz realmente a gente enriquecer os nossos conhecimentos. E assim, para mim é muito gratificante estar aqui também falando um pouquinho do que eu conheço, né? Porque ainda conheço muito pouco, espero conhecer cada vez mais, né? E agradecer também aí a empresa, né, por liberar, né, eu estar aqui também. E o que mais, Edu? Agora Não, curta. só fala às vezes uma mensagem tua de segurança aí de o pessoal, né, que quer, assim, quer saber um pouco mais de segurança do transporte, se interessa pelo assunto, ou deixar aquela mensagem, o que é importante nesses tópicos aí, só para falar um pouquinho, se alguém quiser dar continuidade, por exemplo, me interessei, quero trabalhar com isso, quero ser técnico de segurança de uma empresa com uma contato, até às vezes dicas mesmo, né, de o pessoal quer atuar dentro gostou dessa área, né, quer seguir, o que você pode dar de dica aí? Legal. Então, e aí eu queria falar também, realmente, pessoal da área de segurança, né, no transporte, cada dia é um desafio a mais, né? Então a gente tem as tecnologias aí que estão vindo, a gente precisa se interagir mais com as tecnologias, né? Cada vez a gente vai se interagir mais. Então é um grande desafio, mas eu entendo hoje como o maior desafio na área de segurança, no geral, está no ser humano, né? Então está no profissional, a gente está capacitando, ter uma pessoa comprometida, ter uma pessoa engajada no tema de segurança vai fazer diferença não só para a gente aqui no futuro, mas para a gente no presente, mas também para o futuro, né? Então a segurança ainda é muito nova no contexto geral da humanidade, né? Então o contexto de segurança ainda é muito novo. E a gente ainda está evoluindo e está evoluindo bastante. Então, acho que tem ainda muita coisa para evoluir. E acho que o final de tudo é o seguinte: a gente ter um ambiente seguro de trabalho. Né? Seja a pessoa que está dentro do ambiente de trabalho lá dentro da empresa, seja também o motorista que está na rodovia. Então, se a gente tiver um trânsito mais seguro, a gente tem o nosso motorista também num ambiente de trabalho mais seguro. Então, é um grande desafio nosso. E agradecer aí o demais, eu posso agradecer aí a minha equipe também, né, que me apoia, me suporta bastante lá na empresa, que a gente tem muitos desafios e cada vez tendo mais, mas só que quem está na área de segurança sabe como que é, né? Cada dia é um desafio novo, cada dia é uma novidade e é pegado, o negócio é pegado. Mas é bom, né? Para quem está na área sabe que é gostoso e gosta do que faz. Então, só quem está na área sabe como que é o negócio. Mas agradecer aí, acho que tem muita coisa ainda para a gente aprender e estamos juntos. Legal, Thiago. Me mandaram aqui pelas mídias sociais uma pergunta agora, um pouco fora aí da nossa conversa, mas que justamente nesse tópico, quem quer entrar na área, quem quer atuar. O profissional aí, o motorista de caminhão que quer atuar com produto perigoso, qual que é a faixa salarial desse pessoal aí? Olha, o motorista de produto perigoso ele vai ter várias faixas salariais, né? O motorista carreteiro hoje ele tem uma média aí de 3,5, 4 mil reais de salário, em média, tá? Aí vai de acordo também com a empresa, né? Então eu falo não pela transportadora contato, mas eu falo no geral. A média hoje de mercado para o motorista carreteiro no produto perigoso, uma média de 3 a 4 mil reais de salário, tá? E para ele entrar, né, dentro num segmento desse de transporte, não só a capacitação, né, não só para ele ser carreteiro, ele precisa ter a letra E, né, mas ele também precisa ter o curso do MOP, né, então ele tem que fazer o curso do MOP em unidades do SESC Senat, e tem algumas outras entidades também que realizam esse curso. Então ele tendo a carteira E, tendo o curso do MOP, ele já pode entrar para esse segmento de transporte de produtos perigosos. Que legal. É um bom salário, né, de acordo com o nível de escolaridade e tudo mais, né? E perto da nossa realidade de país chega a ser um bom salário aí,
quem estiver, né, em busca, mas que você falou, né? Se capacitar, fazer as licenças necessárias e, acima de tudo, ter esses valores que você citou aqui, né? Responsabilidade, muito essas questões de valores, né? Eu acho que isso é porque você está levando ali, além de um valor imenso, hoje quanto custa uma carreta com tanque hoje, Thiago? Olha, só um cavalo mecânico, um novo, já está quase próximo de R$ 1 milhão, quase. Então, mais uma carreta, você fala mais de 1,5 milhão em valor agregado num cavalo atrelado a um semi-reboque, uma carreta. Você imagina então, né? Só de equipamento, 1,5 milhão, mais a carga, ou seja, só o valor econômico já é gigante. Fora isso, o adicionado a isso, toda a questão da periculosidade que pode gerar riscos para você ou para uma comunidade, né? Então, acho que os cursos são necessários, né? Mas acima de tudo, a importância desses valores, né? Da responsabilidade, da facilidade em seguir regras. Deu para ver que vocês impõem muitas regras lá, né? Então, aquela pessoa que não gosta de regra já não pode ir, né? Tem que gostar de seguir regra, porque daí seguindo a regra também tudo vai dar mais certo no final, né? Precisa ter a mente aberta, né? A gente fala lá que o motorista, não só o motorista, mas qualquer pessoa precisa ter a cabeça aberta para saber, entender por que eu estou fazendo, por que a empresa quer que eu ande 80 por hora. Então você tem que entender que o máximo 80 por hora é por conta disso. Então a pessoa tem que ter a mente aberta e tem que querer mudar. Se ela não quiser mudar, realmente não é o segmento para ela seguir. Ou até mesmo não é a profissão. Ela tem que seguir uma outra profissão. Porque dentro do trânsito, existem muitos riscos, né? Então além do risco para você, você está expondo outras pessoas ao risco. Então é muito complicado e muito grave realmente a pessoa que não tem consciência no trânsito. E isso acho que vale no geral. Obrigado demais pela tua participação, Thiago Ferreira, especialista em segurança no transporte rodoviário. Obrigado à transportadora Contato por ter nos cedido o Thiago para estar aqui no dia de hoje. E agora você, nosso seguidor, se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, podcast Chamada de Emergência. Não esqueça, nas mídias sociais, é por lá, no Instagram, Facebook, que você pode se comunicar com a gente. E não esqueça, toda terça-feira, às 18 horas, é o nosso encontro. Te vejo no próximo Chamada de Emergência.